Bem-vindo, bem-vinda ao canal Prof.Minuto Concurseira, seu canal para a área trabalhista. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, Silvana Gomes, aí do Instagram, professora de Direito do Trabalho. Vou chamar ela aqui para falar um pouquinho da sua carreira, da sua história aí como concurseira, porque a gente sempre, tem essas histórias, ou nós já fomos concurseiras, ou a gente tem aí muita gente que a gente consegue ajudar com o nosso conhecimento. Então, hoje, o nosso conhecimento aqui que a gente vai compartilhar com vocês é o quê? É mostrar o quanto essencial é estudar súmulas e OJs do TST para provas trabalhistas. E não importa o concurso, qualquer concurso trabalhista, você precisa conhecer essas súmulas e essas OJs, tá? Bem-vinda, Silvana Gomes. Vamos falar aqui um pouquinho essa noite, vamos transmitir os nossos conhecimentos. Por favor, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana, sou professora de Direito do Trabalho, atuo tanto na área da OAB quanto na área de concursos públicos. E eu vim aqui, a convite da professora Mariana Matos, para a gente estar batendo um papo, sobre a importância do estudo das súmulas e das OJs para as provas de concurso público. Eu espero que vocês gostem, porque nós estamos trazendo muitas informações aqui para vocês, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês de alguma forma aí no estudo de vocês para a prova do concurso ou para a prova da OAB. É isso aí. Como a gente costuma falar para os nossos alunos, né, Sil? Estudar as súmulas e OJs hoje é essencial, assim como as teses vinculantes. Não tem como fazer só o estudo do núcleo, pegar a CLT ou as legislações secas e ir para uma prova de direito do trabalho. Justamente porque a CLT é de 1943, nós temos uma Constituição aí de 1988 e temos N legislações posteriores e, inclusive, decisões do STF declarando inconstitucionais alguns dispositivos. E sem contar aí também que existem dispositivos que não são compatíveis com a Constituição, mas estão lá, O erro do aluno em ler uma CLTI para a prova coloca em risco aí a sua aprovação se não tiver esse estudo aí contemplando súmulas, OJs, teses vinculantes e, claro, a legislação em si, Hoje nós vamos tratar aqui justamente desse assunto, porque é importante você estudar OJs e súmulas, e a gente vai mostrar, nós vamos resolver algumas questões aqui, trazendo assertivas, e olha, nós trouxemos as questões mais fáceis, não é nem de cargo complexo, nós trouxemos aí cargos de procuradoria, cargos técnicos, só para vocês terem uma noção do quão importante é estudar desse assunto, tá? Vou compartilhar aqui os slides para vocês. Se vocês quiserem bater print, aí a gente vai trazer estatísticas dos assuntos mais cobrados, inclusive em súmulas e OJs, dentro desse mundo de súmulas e OJs. Mas também vamos trazer aí algumas dicas de assuntos mais cobrados, pelas bancas, tá? Essas estatísticas que a gente realizou aqui, a gente tem considerado as principais bancas, tá? E outras aí que a gente tem costume de ver, procuradorias ou TRTs, tá? Então, é importante você ter essa noção ampla do que vem sendo cobrado, nos concursos públicos, tá? Porque não importa se você vai fazer um concurso numa prefeitura, com procuradoria, no estado ou mesmo federal, tá? Então, a gente vai trazer aqui para vocês, vou compartilhar aqui. Opa! Aqui. Por que você precisa estudar súmulas e OJs? É o nosso tema da live de hoje. Digam aí de onde vocês são, para a gente ter uma noção da complexidade aí do que é o concurseiro, do sul a norte, a gente consegue aí ter esse contato com vocês, tá? Vamos falar primeiro, que eu quero trazer com vocês aqui, são as estatísticas, tá? Como eu já disse, essa estatística, a gente trabalha as principais bancas, tá? Com questões de 2018 a 2023, ok? Prof, por que 2018? Porque antes, as questões, elas tratavam de um período antes da reforma, Então, 2018 é o que a gente
tem recomendado para os nossos alunos o estudo. Por quê? Porque a partir de 2017 é que houve aí uma enxurrada de alterações na CLT, e as bancas pegaram pesado em cima dessas alterações, tá? Então, é importante você reforçar sempre o estudo da reforma trabalhista, mas também ter muito cuidado. Por quê? Alguns desses dispositivos foram considerados inconstitucionais pelo STF. Por isso a importância. Inclusive, súmulas e OJs também estão neste caminho de declaração de inconstitucionalidade. Percebam, não é por causa da reforma trabalhista, tá? Depois da reforma trabalhista, eu acho que houve umas 2 ou 3 alterações de súmulas e OJs. O que se discute, e que se discute há muito tempo, é conteúdo dessas súmulas e OJs, se são ou não constitucionais, muito antes da reforma trabalhista. Então, por isso que é importante vocês terem essa noção desse conteúdo, tá? Então, jurisprudência dos tribunais, súmulas, OJs e teses vinculantes. A gente vai trazer todos os assuntos aqui para vocês. Quais as súmulas mais cobradas aí no tópico assuntos, né? Será que eu estudo mais súmulas sobre duração do trabalho, sobre extinção do trabalho? Então, tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês nos slides, para vocês terem essa noção do que estudar. Porque, às vezes, você vai chegar, vai olhar lá no site, ou vai baixar lá no site todas as súmulas. A súmula da SDI 1 são mais de 400 súmulas. Você não vai conseguir pegar e ler, inclusive tem muitas canceladas. Então, assim, esse estudo de ler súmula por súmula na ordem é totalmente inútil, tá? O seu estudo de súmulas tem que ser feito com o núcleo do seu estudo de direito do trabalho. Ou seja, se eu estou estudando alteração do contrato, se eu estou estudando extinção do contrato, eu tenho que ler com as súmulas, com as OJs. Eu tenho que ler a CLT já com essas disposições incluídas no meu estudo, tá? Isso é um estudo eficiente, correto? Então, vou trazer aqui para vocês, mas antes a gente vai já começar aqui com os nossos anúncios, né? Nossos assuntos paroquiais, né? Como dizem. Vamos trazer aqui, até o final da live, você pode se inscrever na nossa lista de espera para receber o cupom exclusivo de lista de espera. Esse é o primeiro recado para você. Mas lista de espera para o quê, prof? Nosso curso de súmulas e OJs comentadas, separadas por assunto e, claro, sempre trazendo as teses vinculantes do STF e também do TST para os seus estudos. Então, a gente vai trazer para vocês aí todas essas súmulas em direito do trabalho, pessoal. Não tratamos neste curso das súmulas de processo do trabalho, mas tão somente direito do trabalho, correto? Isso é importante, por quê? Porque às vezes você adquire, você que vai fazer TRT, você que vai fazer procuradoria, então você adquire aí o material e sente falta aí das súmulas de processo do trabalho. Essas a gente vai trabalhar em um outro momento. Por enquanto, a gente vai trabalhar essas de direito do trabalho, que não são poucas, e são a base aí dos seus estudos, tá? Então, súmulas e OJs vigentes, né? Obviamente, a gente não vai trazer nenhum material desatualizado ou que as bancas não têm interesse em cobrar, até porque o estudo tem que ser eficiente, né? Tem que estar naquela etapa de será que tem condições, né? Há chances daquele conteúdo cair? Se não, então a gente deixa de lado, porque realmente não é útil, não é eficiente você estudar dessa forma, tá? Então, de hoje até sexta-feira de carnaval, então assim, semana pré-carnaval, você adquirindo o curso hoje até sexta-feira, você pode usar o cupom de desconto JURIS30, correto? Professora, não deu tempo, e aí vou tirar o carnaval aí para estudar, eu não sei se a Sil vai pular carnaval, não sei se os alunos vão pular carnaval, mas enfim, prof, eu vou tirar o carnaval e vou comprar aí o curso também para estudar durante o carnaval. Ok. A partir de sábado de carnaval, até quarta-feira de cinzas, então, se você vai estudar mesmo, seu objetivo é estudar, você vai conseguir um desconto usando o cupom JURIS20.
tá certo? Depois é preço normal, né? Porque quarta-feira de cinzas, não sei como é que vamos estar pós-carnaval, tá certo? E aí você vai conseguir aí adquirir esse curso, né, de súmulas e OJs de forma esquematizada, tá? De forma eficiente para os seus estudos, ok? E quem estiver na lista vai receber um e-mail com cupom exclusivo né, claro, a gente vai dar prioridade aí esse pessoal que já vem nos acompanhando, e aí é um presente especial também para a gente privilegiar os alunos que já nos seguem, tá? Professora. E você, se você não está na lista, entra aí, até o final da live, nós vamos autorizar que recebam um e-mail com esse cupom, tá? Sil, quer falar alguma coisa? Isso, não, seria só reforçando mesmo, que a lista, ela encontra-se tanto na bio do meu Instagram, quanto na bio da professora Mariana. Isso mesmo, é só entrar lá na bio, vai ter o formulário, você coloca o seu e-mail para a gente poder reenviar, tá? Tem algumas informações, e aí você garante aí um cupom exclusivo para quem está na lista, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é o curso, tá? Vocês podem ver que eles são colorido, é destacado, tá? Tem a apresentação ali, a nossa apresentação. Ai, passou. Aqui, voltando, tá? Então, temos o quê? Além do curso, dos PDFs que você vai receber, você vai encontrar ainda, nós vamos disponibilizar simulados com questões verdadeiros e falsos, para você responder ao final do curso. É um curso de 9 aulas, tá? São aulas na segunda e na quinta-feira. Esse é o prazo aí para você ler, para você não correr tanto com o assunto, tá? Vocês podem ver aí na tela como que é feita esse resumo, né? Essa apresentação aí do material, tá? O nosso cronograma, como eu disse para vocês, é de segunda a quinta-feira. Segunda e quinta-feira você recebe as aulas. Começando hoje, no dia 7 de março, você já vai ter todas as aulas disponibilizadas e o simulado. O simulado você vai conseguir responder tanto online, a gente vai te fornecer um link para você responder online, e aí você pode responder quantas vezes você quiser, como vai estar disponível lá na plataforma, por modo PDF, todas as questões comentadas, ok? Então, assim, é um material rico e esquematizado, o que facilita os seus estudos, tá? Aí com essas súmulas, né, que é bem chatinho de ler, às vezes existem súmulas que você lê e não entende muito bem qual a origem dela, às vezes você tem que procurar, mas eu aplico para tudo, eu aplico só para aquele caso específico, né? E sem contar as diversas discussões que tem aí já nos tribunais, inclusive declarando inconstitucionalidade de algumas súmulas que eram referência aí nos concursos públicos. As bancas vinham cobrando muito essas súmulas, né? Uma dessas súmulas são as súmulas de férias ali, a questão da dobra das férias, era súmula assim recorrente em qualquer banca, tá? Então, essa súmula foi declarada inconstitucional e as bancas continuam cobrando, tá? Não se engane. As bancas continuam cobrando, só que agora o que elas trazem? Elas trazem o entendimento do STF, tá? Então, muito cuidado. Esse é o nosso cronograma. 9 aulas, mais o simulado. Então, aí dão 10 aulas do curso e você vai passar por todas as súmulas aí vigentes de direito do trabalho para os seus estudos, ok? E agora a gente vai falar realmente da estatística, da nossa pesquisa aí, tá? Entre jurisprudência e legislação, o que cai mais, tá? Dentro de jurisprudência, dentro de súmulas OJs, o que mais cai são aquelas súmulas e OJs referentes à extinção do contrato de trabalho. Vocês podem ver aqui, ó, de súmulas e OJs, extinção do contrato é o top, tá? Professora, não tive tempo de ler as súmulas, não consigo memorizar, o que eu faço? Edital aberto,
súmulas e OJs sobre extinção do contrato de trabalho, tá? Além de você estudar pelas súmulas, você vai fazer uma revisão aí das verbas rescisórias, do que pode, o que não pode numa rescisão contratual, tá? Porque as súmulas trazem esse conteúdo aí mais aprofundado, ok? E aí a gente trouxe aqui, vejam, essa extinção do contrato cai mais, né, quanto às súmulas e OJs, do que direitos constitucionais. Se vocês forem fazer uma pesquisa, não sei se você usa algum site específico, mas se você for fazer uma pesquisa, é isso que vai aparecer. Jurisprudência e OJs sobre extinção do contrato cai mais do que direitos constitucionais, do que princípios. Princípios já foi muito, muito recorrente em provas. Hoje, nem tanto, ou em casos mais complexos, né? Cargo de magistratura, Ministério Público do Trabalho, então os princípios ainda vêm em peso, tá? Trabalho da mulher e do menor, que são assuntos que estão na tendência de provas, tá? Houve algumas alterações recentes, inclusive no trabalho da mulher. Então, assim, vejam o quão é importante ler as súmulas e OJs, tá? Porque ela está na frente desses tópicos aí que a gente está mostrando para vocês, tá? Prof, em segundo lugar, o que vem aí? O que eu não posso deixar de ler, OJ e súmulas? Remuneração, tá? E são súmulas extensas, são OJs complexas, existe até OJs transitórias, ou OJs que tratam de uma situação específica, de um caso específico. Se você não tiver cuidado, você pode ler aquela súmula e OJ e achar que pode ser aplicado em qualquer caso, né? E cometer aí um erro e aí deixar a sua aprovação em riscos, tá? Então, entre remuneração aí, nós temos a sucessão trabalhista, que cai menos do que OJ e súmulas de remuneração, tá? E, por fim, aqui a gente trouxe a responsabilidade trabalhista. Tem um errinho ali, mas vocês ignorem, tá? A responsabilidade trabalhista. Gente, responsabilidade trabalhista sempre foi um tema sumulado. Talvez por isso que ela esteja assim tão em voga, tá? Por quê? Até 2017 não havia uma legislação que tratasse da terceirização, né? Normalmente, quando a gente atrela aí a responsabilidade trabalhista, a gente já joga tudo para terceirização ou para o trabalho temporário. O trabalho temporário tinha regulamentação e lei, mas a terceirização não, era apenas em súmula, né? A famosa súmula 331 do TST. E cuidado, tá, gente, nos seus estudos. A súmula não foi totalmente considerada inconstitucional. Muito cuidado, tá? Elas continuam caindo nos concursos públicos, mas você precisa, como a gente disse lá no começo, você precisa trazer as teses vinculantes aí, os entendimentos erga omnes, né, que a gente chama, para os seus estudos, tá? Então, responsabilidade trabalhista cai mais do que trabalho temporário e cai mais do que lá os textos da duração do trabalho, né? Artigo 71, ali o artigo 59, horas extras, tá? Da CLT. Então, por isso é importante. O doméstico, quando surgiu a legislação 150 de 2015, ela foi muito cobrada, tá? Hoje nem tanto. Então, não é nem uma surpresa que o doméstico, né, a legislação doméstica esteja tão abaixo aí nas estatísticas, tá? Se o quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo que você falou, Mariana. Inclusive, quando vier no enunciado, ficar atento ao enunciado da questão, porque se a questão fala com base na jurisprudência do TST, você já vai com base no que a súmula ou no que a OJ fala. Se a questão fala com base na CLT, você vai no direcionamento da CLT. Porque, como muito bem colocado a professora Mariana falou, né, com essa questão da reforma trabalhista, então muitas súmulas elas foram impactadas com a reforma trabalhista. Então você tem que ficar atento ao enunciado da questão, porque o enunciado ele pode te induzir ao erro. Você acha que é uma coisa e é outra. Então sempre fique atento ao enunciado. Realmente é isso aí. Isso é importantíssimo falar, né? Às vezes a gente
corrige questões, o aluno manda lá a mensagem, prof, isso aqui está errado, tá, não tem como, e aí a gente vai olhar o enunciado e a legislação, e a banca cobrou a letra de lei, a letra da súmula, né? Ela não está questionando se você vai compatibilizar aquilo com a Constituição, se existe algum entendimento, né, contrário àquilo ali. Não, ela é clara, né? Segundo a CLT, às vezes eu pego algumas questões, Sil, para corrigir, de artigos, dispositivos da CLT que estão, eu não diria nem tacitamente, eu diria expressamente, assim, pelo que a gente entende, pelo ordenamento jurídico, que isso não tem cabimento de se cobrar aí num concurso público, né? Mas as bancas, inclusive bancas, assim, não tão conhecidas, né? Não, aquelas bancas não tão, vamos dizer assim, profissionais, né? Ou que estão realmente aí nessa carreira de ter esse compromisso de cobrar conhecimento do candidato, de cobrar um conhecimento atualizado. Tem banca que vai lá, pega a CLT, coloca e é isso. Segundo a CLT e coloca o dispositivo, né? Esses assuntos, principalmente direito coletivo, gente. Muito cuidado ao ler ali a parte da CLT de direito coletivo. Além das bancas chegarem, copiar e colar, existem entendimentos aí doutrinários de que uns entendem que esses dispositivos não estão mais, né? Não foram recepcionados, outros entendem que foram recepcionados, mas são aplicados de forma parcial. Então, assim, é muito complicado você ler a CLT de forma seca, né? Sem ou uma CLT comentada ou sem um material, um PDF comentado, tá, gente? Fica aí a dica para vocês. A segunda dica, né? Que a primeira, Prof. Sil já falou. Tenha cuidado com o enunciado, tá? Então, voltando aqui às nossas estatísticas, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui não é sobre jurisprudência, tá? É sobre os assuntos mais cobrados pelas bancas, tá? Aqui é assunto mesmo. Quando você estuda lá jornada do trabalho, férias, insalubridade, periculosidade, você vai lá e começa, né, a ler e estudar, ler a CLT, e aí, claro, você tem que ler as súmulas e o J incorporar isso para dentro dos seus estudos, como a gente disse lá no começo, tá? E aí, dentre os assuntos mais cobrados, vocês vão ver aqui que temos a jornada de trabalho, e aí aqui jornada de trabalho inclui a duração do trabalho, e aí inclui horas extras, trabalho noturno, tá? E intervalos também, tá? Os intervalos também estão aqui dentro desse principal tópico que as bancas costumam cobrar com frequência, tá? Em segundo, vem as férias. Por que férias? Porque férias tem um monte de tabela, né, que a gente tinha que decorar. Tem aquele número, né, de dias de férias, com um número, correlacionar aí com o número de faltas. Então, as bancas adoram trocar esses números, enfim. Então, você tem que encontrar aí macetes para decorar essas determinações aí, que são realmente uma decoreba, tá? Mas o restante você tem que entender. Se você entender, você consegue chegar ao gabarito, inclusive sem ter certeza, tá? Mas você chega ao gabarito suposto ali, né? Presumido pela banca, tá? Férias, insalubridade e periculosidade. Quem vai fazer concurso de AFT aí, muito cuidado, porque esse assunto cai em peso nessas provas, tá? Garantias provisórias de emprego, esse assunto também é muito cobrado, justamente por quê? Porque tem a garantia da gestante, inclusive tem confusão aí, né, Sil? Se contrato por prazo determinado, se tem, se não tem, sai decisão do STF e vem, e aí faz uma misturança também, porque decide, quando a gente lê uma tese vinculante, gente, vocês não podem simplesmente ir lá pegar lá aquela frasezinha, né? A tese é essa, ponto, tá? A gente sempre recomenda que vocês leiam a razão de decidir, tá? E uma dessas hipóteses aí da gestante, da garantia, é realmente isso. Contrato por prazo determinado pela administração pública, tá? Ela é diferente aí, até que o TST venha
a modificar o seu entendimento é diferente do STF, tá? O STF julga lá os estatutários e para o TST são os empregados públicos. Então, você tem que saber diferenciar quando o STF está julgando estatutário e quando o STF está julgando empregado público, tá? Por isso que é importante. E tudo isso a gente traz aí nesse material, que está sendo feito com muito carinho e, assim, está trazendo todas as informações e a gente está trabalhando com o quê? Com a base aí dessas questões, dessas bancas, né, recorrente em provas, tá? Por último, suspensão e interrupção, eu nem preciso falar para vocês, né, porque tem aquele monte de coisa para decorar, 3 dias, 2 dias, tempo necessário de interrupção. A suspensão são situações que estão espalhadas aí pela CLT, o que é muito mais difícil aí de você memorizar, tá? Então, dentro desses assuntos, terminando esses assuntos mais cobrados, a gente encontra a jurisprudência referente à extinção do contrato de trabalho, tá? Então, só para vocês terem uma noção, a gente falou de remuneração lá atrás, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, a remuneração e o trabalho da mulher e do menor aqui, tá? Que a gente tratou. Esses dois assuntos, eles vêm caindo com mais frequência nos últimos 2 anos, ali pós-pandemia, tá, gente? Até porque houve alterações legislativas, mas isso não interfere na nossa posição e entender que tanto esses assuntos, jornada de trabalho, férias, insalubridade e periculosidade, tem, assim, uma pancada de súmulas e OJs. Então, dentro desses assuntos, ainda existe muita súmula e OJ, entendeu? Então, não é só o núcleo. Aqui a gente não consegue filtrar também só o núcleo desse assunto. Aqui, dentro desses assuntos mais cobrados, existe súmulas e OJs, tá? Então, inclusive aqui, né? A garantia provisória de emprego, ela está diretamente ligada à jurisprudência com a extinção do contrato. Sindicato, a garantia provisória da gestante tem uma súmula com 4, 5 incisos que cai demais aí em provas, tá? Então, por isso é importante fazer esse estudo aí junto, né? Simultâneo com o núcleo do seu estudo de matéria trabalhista, tá? Uma coisa que a gente avalia aqui, que eu quero que vocês analisem, tá? É que as questões, normalmente, que caem súmulas e OJs, não são difíceis. Elas são de fácil para médio. Mas, prof, o que é fácil para mim pode não ser, né, para você. Ou é médio, enfim. A questão, assim, não é que seja fácil ou médio, e não, independente aí do seu conhecimento. A questão é, você leu a súmula? Você incorporou essa súmula no núcleo dos seus estudos? Se você fez isso, se você conhece o enunciado, se você entendeu o enunciado, você não vai ter problema para resolver questões sobre súmulas e OJs, tá? Essa é a nossa terceira dica aí desse vídeo. Se você leu, você não vai ter dificuldades. Se você pega uma questão de súmulas e OJs e você tem dificuldades, foi porque você não leu ou porque você não incorporou ela dentro dos seus estudos, tá? Porque o grau de dificuldade dessas questões ficam sempre em fácil e médio, tá? Independente do cargo que você está prestando. Por fim, agora a gente vai resolver as questõezinhas aí que a gente prometeu, tá? Mas dicas na hora de praticar, gente. Leia sempre um resumo. Prof, eu não tenho resumo. Faça um. Ah, prof, eu não sei fazer resumo. Compre um, tá? É sempre importante você ler um resumo antes de resolver as questões. Aí você faz as questões, volta para o resumo e aí você pega ali a legislação seca, as súmulas e OJs para fixar. Porque quando você erra uma questão, se você for resolver essa questão, sei lá, passando 5, 6 dias, eu não sei se acontece isso com você, Sil, 5 ou 6 dias, é capaz de você errar de novo a mesma questão. Sim. Por quê? Porque você não memorizou. Você fez, você lembra que fez essa questão, mas não lembra se errou ou acertou. E aí o seu conhecimento fica bem confuso, bem misturado. Então, por isso é importante. Leia um resumo e faça questões, faça os seus exercícios.
depois volte ao resumo para fixar bem. Porque aí você vai lembrar, essa questão errei, por quê? E aí o resumo vai te responder, tá? E depois volte e leia as súmulas e OJs para fixar a transcrição aí desses enunciados, tá? O mesmo vale para a legislação seca e também outras teses, né? As teses vinculantes, ok? Vou passar aqui para a prof. Silvana, para ela responder aí, tratar algumas questões que a gente escolheu. E vejam, essas questões, se você conhece, vocês vão ver que não há dificuldades, tá? Mas é preciso conhecer, é preciso incluir esses temas aí nos seus estudos, tá? No seu ciclo de estudos, tá? Sil, vou tocar a bola para você, tá? Ok. Bom, gente, nós selecionamos aqui algumas questões e vocês vão perceber que, como a professora Mariana falou, são questões fáceis, mas as bancas, elas vêm com aquelas pegadinhas, às vezes trocam uma palavra ou outra, que é o que faz confundir e errar essa questão. Então, nós selecionamos algumas aqui. Olha, por exemplo, essa daqui, da SESC. À luz da consolidação das leis do trabalho e do entendimento dos tribunais superiores, julguem o item a seguir, referente a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho. Policial militar que preste, em empresa privada, serviço de natureza contínua, de maneira subordinada e mediante o recebimento de salário, poderá ter o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa, independentemente de eventual penalidade disciplinar prevista em estatuto. Essa aqui é uma questão verdadeira e ela está lá na súmula 386. Está praticamente igual. Olha só a súmula. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Então, vocês podem perceber que, muitas vezes, traz a transcrição, assim, exata do que está na lei. Por isso, é importante estudar as súmulas e ver ali, às vezes, se você tem alguma dúvida, pega o seu resumo, dá uma olhada, anota no seu resumo, caso não tenha algo relacionado. Essa daqui é uma súmula que fala da Polícia Militar. Às vezes não tem no seu resumo. Então, complementa o seu resumo com aquelas súmulas que não estão ali, porque isso aí ajuda a fixar. Quando você transcreve uma súmula, um artigo de lei, automaticamente você está fixando esse conteúdo. Pode passar, professora. Quiser que eu passe, Sil, é só avisar, tá? Posso? Sim, pode passar. Pode, por favor. Olha só. De acordo com a CLT e o entendimento das súmulas do TST, assinale a alternativa correta. Essa questão aqui. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Essa questão aqui também é uma questão que ela foi praticamente assim transcrita da súmula. Ela está na súmula 51, que fala praticamente a mesma coisa, né? No inciso 2. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Ou seja, transcrição literal da lei. Sil, deixa eu só comentar. Existe doutrinador que entende que isso não é nem renúncia, né? É uma opção do empregado, né? Eu quero optar por aquele regulamento que eu acho que é melhor para mim, né? Então, assim, claro, o que a gente tem que seguir é o enunciado, como a gente circulou ali, né? Das súmulas do TST, e entender também, ter esse conhecimento de que existe doutrinadores, existe uma corrente minoritária aí, mas sempre seguir o enunciado, tá? Se você segue o enunciado, não vai ter erro. Deixa eu passar aqui para você. É por isso que é importante você seguir o enunciado, como a minha professora falou, né? Com base na CLT, você vai com base na CLT. Com base no entendimento sumular, você vai com base na súmula.
Com base na doutrina. Aí já quer saber em relação à doutrina. Então, é sempre bom ficar atento ao enunciado. Essa questão aqui foi da VUNESP. De acordo com a CLT e o entendimento das súmulas, assinale a alternativa correta. O direito ao aviso prévio é renunciável pelo empregado, conforme súmula 276 do TST, ainda que o empregado tenha novo emprego. Olha só, uma palavrinha foi trocada aqui, né? Se você não conhece a súmula, você erra a questão. Renunciável. Não é isso, é irrenunciável. Na súmula 276 fala que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador do serviço obtido novo emprego. Então, uma troca de palavra pode induzir você a erro. Eu não sei você, Sil, mas quando aparece assim no enunciado, na assertiva, né, a súmula 276, como é que eu vou lembrar qual é a súmula 276? Será que o erro não está na numeração? Eu não sei se vocês imaginam isso, né? Gostaria até de vocês comentassem aí para a gente, mas eu mesmo, quando vou corrigir as questões, eu fico meio assim, né? Será? Eu confiro. Eu tenho um pé atrás, eu confiro se a súmula é realmente aquilo e se é aquilo que está dizendo, tá? Mas na hora da prova você não tem como fazer isso. Você vai brincar aí com as assertivas e vai confiar que a banca não errou e que o erro não é esse, tá? Deixa eu passar eles colocam o número da súmula, né, gente? Ninguém tem a memória assim tão boa para gravar o número da súmula. Coloca lá um artigo, sei lá, artigo 50 da lei do atleta profissional. Gente, a gente quase não lê essa legislação, aí eles colocam lá. Como é que eu vou lembrar do dispositivo, né? É complicado. Mas é claro, essas coisas acontecem em bancas assim, menos inexperientes, né? Eu costumo falar. Não, isso é raro acontecer nas questões aí da FGV, do CESP, principalmente, tá? FCC, mas as demais é possível que elas coloquem aí, tá? Às vezes está errado, mas às vezes é porque foi um erro de digitação, e aí elas acabam anulando a questão. Mas às vezes tem bancas, assim, essas bancas menores, que elas trocam realmente o número aí da legislação, o número do dispositivo, e aí você vai ter que arriscar na hora da prova, se não encontrar outros erros aí nas outras assertivas, você vai ter que arriscar nessa assertiva, tá? É isso. Próxima. Olha só, de acordo com a CLT e o entendimento das súmulas do TST, assinale a alternativa correta. Considera-se alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Gente, essa questão aqui, ela está lá na CLT, lá no artigo 468, parágrafo 1º. E aí ela fala o seguinte, a alternativa é falsa, tá? Ela fala assim, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Então, ou seja, uma palavrinha, né, altera todo o sentido e pode induzir ao erro. Então, é sempre bom ficar atento. Justamente por isso que é bom fazer muitas questões, porque a repetição de questões, ela ajuda a fixar o conteúdo, e às vezes essas palavrinhas aí são as que você fixa e não erra na hora da prova. Pode passar, professora. De acordo com a CLT e o entendimento das súmulas do TST, assinale a alternativa correta. A transação extrajudicial, realizada mediante escritura pública, independentemente da especificação das parcelas e dos valores transacionados, implica quitação geral e irrestrita em relação aos direitos do empregado,
irrenunciáveis ou de disponibilidade relativa. Gente, essa questão aqui, ela está tratando do salário complessivo. E ela está lá na súmula 91. Ela é falsa, tá? Olha só o que diz a súmula. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, a parcela salarial, ela tem que estar descrita todas as parcelas salariais que estão sendo pagas ali ao empregado. Você não pode simplesmente juntar tudo, colocar num bolo, colocar um valor ali específico. Você tem que discriminar todas as parcelas que estão sendo pagas para o empregado. Pode passar, professor. De acordo com a CLT e o entendimento das súmulas do TST, assinale a alternativa correta. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente atingirão os trabalhadores admitidos antes da revogação ou alteração do regulamento. Olha só, atingirão os trabalhadores admitidos antes da revogação. Essa questão aqui, ela está lá na súmula 51, que fala o contrário. A súmula, lá no inciso 1º, ela fala o seguinte: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação. Então, após a revogação ou alteração do regulamento. Olha só, mais uma palavra trocada aqui que pode induzir ao erro, né? A questão, ela fala que é antes da revogação, mas, na verdade, é após a revogação. Pode passar. Com base nas normas que regem o direito do trabalho e no entendimento do TST, julgue o item que segue. O registro da candidatura de um empregado a cargo de dirigente sindical durante o cumprimento do período do aviso prévio não assegura a estabilidade. A questão, ela é verdadeira e ela está lá na súmula 369, que trata do dirigente sindical. E lá no inciso 5 fala: o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Pode passar, por favor, professora. Marley é analista contábil na Metalúrgica Ferrosa S.A. e também dá aulas de gestão de projetos na Faculdade de Administração de Empresas. Sendo filiado ao Sindicato dos Professores, candidatou-se para as eleições do referido sindicato e foi eleito dirigente, com mandado de 5 anos. Em razão de reestruturação dos departamentos, Marley é dispensado sem justa causa pela Metalúrgica Ferrosa S.A. A dispensa de Marley, de acordo com a jurisprudência sumulada do TST, é válida, pois o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito. Olha só, gente, essa questão aqui, ele trouxe um texto um pouco grande, contando uma historinha, e aí gerou uma confusão, porque fala que ele trabalha em 2 empresas, ele é analista na metalúrgica e também dá aulas numa empresa de gestão de projetos na faculdade. Só que ele filiou-se ao Sindicato dos Professores, não tem nada a ver com o Sindicato dos Metalúrgicos. E a questão, ela trouxe essa parte aí, que a dispensa de Marley, ela, de acordo com a jurisprudência, ela é válida. Realmente. E está lá na súmula 369 do TST, fala do dirigente sindical. Inciso 3, fala lá, ó, o empregado de categoria diferenciada
eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Então, ela trouxe uma historinha justamente para confundir o candidato. Então, a questão ela é verdadeira. Pode passar, professora. Olha só, essa daqui é da súmula 331, né, do TST. Então, fala aqui, ó, a súmula 331 do TST estabelece regramentos acerca da contratação de serviços mediante terceirização e sua legalidade. De acordo com a súmula citada, é correto afirmar que... Aí nós temos a letra A e a letra B, uma contradizendo a outra. Letra A, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade solidária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Aí, nós temos a letra B, que fala que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, ainda que não haja participado da relação processual e não conste do título executivo judicial. Ou seja, se você não conhece a súmula, não sabe que tipo de responsabilidade que é, você vai chegar aqui e você vai ficar entre a A e a B. Mas qual responsabilidade que é essa, gente? Será que é solidária? Será que é subsidiária? E lá na súmula 331 do TST fala que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária. Ou seja, a letra B é a questão correta, né? Porque fala da responsabilidade subsidiária. Então, é por isso estudar bem a legislação e fazer muitas questões, né, para não cair num tipo de pegadinha dessa. Pode passar, professora. Está mudo. Voltando aqui. Eu circulei até ali, essa parte final ali da súmula. A súmula 331 tem alguns pontos que realmente foram considerados inconstitucionais, né? Este ponto final aí, se participa, se o devedor, né, responsável subsidiário participa ou não do processo de conhecimento, está para ser decidido. Então, até que se decida, até que se tenha um posicionamento sobre isso, vocês vão seguir a súmula, tá, pessoal? Até porque no enunciado trouxe de acordo com a súmula, tá? Então, é importante vocês terem esse conhecimento, ter esse feeling de responder as questões. Por isso é tão importante resolver questões como treino assim diário para a sua preparação, tá? Então, essa questão ainda está para ser decidida, mas em questões, se cair, você não vai ficar discutindo. Ah, mas o STF está discutindo lá se tem que estar no processo de conhecimento, se não precisa, se basta só na execução. Isso você não vai discutir. Na hora da prova, a gente não discute com a prova. A gente tenta chegar ao gabarito proposto pela banca, tá? Essa é mais uma dica aí para vocês. Posso passar, prof? Pode, por favor. Opa. Gente, eu estou aqui, mas eu estou suando, porque aqui na minha cidade está muito calor, aqui no Espírito Santo. Me conta aí, coloca aí no chat aí se na sua cidade também, como é que está o tempo, se está calor ou se está frio, porque aqui eu não estou aguentando. Tem 2 sóis para cada, eu acho. Nossa, Santa Catarina também está horrível. Nossa, aqui está muito quente, eu estou assando. Queria estar na praia? Queria. Posso? Não posso. Então. Então vamos lá, gente. Olha só. Olha essa questão aqui. A súmula 331 do TST, ela estabelece regramentos acerca da contratação de serviços mediante terceirização e sua legalidade. De acordo com a súmula citada, é correto afirmar que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange algumas das verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Gente, olha a maldade aqui dessa questão. A questão fala, abrange algumas das verbas. Não é algumas das verbas, gente. Abrange todas as verbas. Essa questão ela é falsa. Lá na súmula 331, inciso 6, fala: a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da coordenação referente ao período de prestação laboral. Então, é sempre bom, né, ficar atento para não incorrer em erro. Isso aqui é uma maldade. Pode passar, professora. Já passei, Sil. Sim. Olha só. A súmula 331 do TST estabelece regramentos acerca da contratação de serviços mediante terceirização e sua legalidade. De acordo com a súmula citada, é correto afirmar que os entes da administração pública, direta ou indireta, não respondem subsidiariamente em caso de inadimplemento da empresa prestadora de serviços, ainda que evidenciada a sua conduta culposa. Olha só, não respondem subsidiariamente, né? Lá no inciso 5 fala que os entes integrantes da administração pública direta e indireta, eles respondem subsidiariamente. Na questão fala não respondem, induzindo aí mais uma vez ao erro. Então, eles respondem sim, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei. Especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então, olha só, né? A questão fala não respondem, mas, na verdade, respondem. Pode passar. Continuando ainda na súmula 331, né? Fala-se a súmula 331 do TST estabelece regramentos acerca da contratação de serviços mediante terceirização. Fugiu. Mediante terceirização e sua legalidade. De acordo com a súmula citada, é correto afirmar que a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional. Aí lá no inciso 1, né, fala que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Só que aí nós temos aí uma decisão na DPF 324 do STF, né, que fala o seguinte: o STF ele firmou o seguinte entendimento, que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, né, a súmula, ela fala uma coisa, mas nós temos aí uma decisão do STF. Então, assim, é sempre bom ficar atento, né, porque até a professora Mariana já falou, né, às vezes as bancas, elas tendem a pegar ali uma decisão, um entendimento do STF acerca daquela súmula, acerca daquela lei, e colocar na questão, né, induzindo mais uma vez aí o candidato ao erro. Você gostaria de complementar, professor, em relação a essa súmula? Exato. E realmente tem que ter esse cuidado, até porque, vejam, se a gente lê essa súmula sem o conhecimento de que o ordenamento jurídico é um único ordenamento, né? Não, embora a gente estude lá direito do trabalho, mas a gente tem que fazer a conexão com o direito civil, com o direito administrativo, inclusive quando a gente fala aí da administração pública. Neste caso, a gente tem que pensar, opa, a gente está aqui na batalha, né, querendo ser servidor estatutário. Então, assim, pensa aqui, uma questão desse tipo, tu consegue realizar até pelo bom senso, né? Você que está fazendo concurso, você sabe que você só consegue o vínculo aí com a administração pública se fizer concurso. Aí já pensou?
Vamos supor que uma empresa terceirizada, ainda que tenha licitação, todo correto, né? Aí a empresa terceirizada vai, não paga aí as verbas trabalhistas, a administração pública assume essas verbas e ainda faz o vínculo, né? Ainda vincula aquele empregado ao serviço público, aí a gente estaria até violando a questão própria do concurso público, né? Porque o vínculo entre a administração pública, ela só ocorre com o concurso público, né? Ou um concurso simplificado, no caso de funções administrativas. Mas a regra é que tem que ter concurso público. E aí, aqui, por exemplo, não sei a súmula, professora. Posso usar o bom senso? Pode usar o bom senso, tá? Essa contratação irregular não vai fazer o vínculo com a administração pública, porque eu preciso de um concurso público para ter esse vínculo, né? Então, assim, claro, tudo isso que a gente vai administrando, que a gente vai começando a resolver as questões, é porque a gente tem prática aí, né? A gente já conhece a banca, claro, a gente tem conhecimento da legislação, das súmulas, mas às vezes você pode ir por outro caminho, né? Para chegar ao gabarito que a banca pressupõe, tá? Então, é importante ter esse pensamento amplo, tá, gente? Não é só ficar aí nas súmulas e OJs, é preciso conectar cada informação. E isso tudo só se faz com o material que você consiga ter essa amplitude de conhecimento, tá? Por isso que a gente diz que só ler a súmula e OJ é ineficiente, tá? Porque você não consegue conectar, ainda mais se você lê em ordem, né? Que uma hora fala de terceirização, outra hora fala de equiparação salarial, aí já pula aí para intervalos, e aí é uma complicação danada para os seus estudos, tá? Vou passar aqui, posso passar, Sil? Pode passar. Tá. Acabou? Só isso? Que rápido que foi. Passou rapidinho, né? Passou rapidinho, né? Passou rapidinho as questões. Então é isso, pessoal, né? A gente resolveu aí, trouxe umas questões, trouxemos algumas súmulas que são bem recorrentes em provas. Já estamos acabando aí a nossa live, tá? Só quero reforçar aí o curso de súmulas e OJs. O lançamento é hoje, mas para quem está lá na lista de espera, tanto na bio da professora Silvana Gomes, é @prof.silvanagomes, né? Isso mesmo. Isso, tá? Pode ser, até o final, então a gente já está se encaminhando. Você tem aí 2, 3 minutinhos para ir lá na bio da professora. Não precisa, né? Se preocupar. A live vai ficar gravada, vai ficar disponível aí, tá? Depois, se você quiser, reveja aí os entendimentos. Mas você tem poucos minutos para ir lá no link da professora Silvana ou no meu, né? @prof.minutoconcurseira e se cadastrar. Assim que a gente encerrar a lista, a gente vai encerrar essa lista de espera, tá? Se você não conseguir o cupom exclusivo, você ainda consegue adquirir esse curso até dia 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, aí antes de você ir pular o carnaval, não sei se você vai pular o carnaval, se você vai pular o carnaval com os livros, né? Livros, questões, tá? Mas se você, até o dia 9, adquirir, você pode usar o nosso cupom JURIS30, tá? A partir de sábado de carnaval até quarta-feira de cinzas, aí você pode usar o cupom JURIS20, tá certo? Eu espero vocês lá no nosso curso, que tá feito com muito carinho, com muita informação, objetivo e esquematizado para você não perder tempo, tá? Ainda mais se o seu edital aí estiver aberto, você não pode perder tempo lendo teorias ou lendo materiais muito extensos, tá? Você tem que ir direto ao ponto, tá? Então, é isso. Sim, claro, pode ir. Te interrompendo um pouquinho aqui. O curso, gente, ele tá assim, ele tá no ponto. Ele é aquele curso que tá assim no alvo, sabe? Certeiro. Então, você vai estudar o que realmente cai na prova, o que realmente é cobrado na prova, o entendimento ali do TST e também do STF. Então, é um curso assim, ele tá muito, muito bom mesmo. E com ele, você pode ter certeza que você vai entender as súmulas e as OJs e você vai estar muito, mas muito atualizado mesmo em relação a essa temática.
É isso aí, Sil. Realmente, só os comentários por si só nas súmulas já é uma mão na roda aí, né? Para o concurseiro que lê, às vezes, meu Deus, o que essa súmula está dizendo? Aí, lá embaixo nos comentários, a gente explica, detalha. Às vezes, se precisar, a gente exemplifica, tá? Então, é importante. Lembrando que, ao final do curso, são 9 aulas de material teórico, né? Trazendo aí as súmulas, comentários. Ao final dessas 9 aulas, você vai receber um simulado, que você pode responder tanto online, né? Sei lá, às vezes no sábado de manhã, eu quero resolver umas questõezinhas, vai lá, responde online, vai ficar disponível para você responder quantas vezes quiser, ou você pode baixar o PDF lá na plataforma, com os comentários, as questões secas, né? Sem os comentários, e as questões com comentários. E aí você vai revisar, vai fazendo aí, incluindo esse material dentro dos seus estudos, tá? Questões atualizadas e questões aí comentadas de acordo com as súmulas e de acordo com as teses vinculantes, tá? É isso. Vou apresentar aqui a arroba aqui, né? Da prof.silvana Gomes. Vou dar a palavra aí para ela se despedir e depois eu termino aí a nossa live. Clica, compartilha, tá? Comenta aí se você gostou, se você quer ver ou se você quer ter algum assunto específico para a gente tratar aqui, tá? Comenta, participe, porque o estudo, o compartilhamento de conhecimento, ele é feito assim, né? A gente compartilha e aí ele se multiplica. Certo, Sil? Certo. Então, pessoal, o curso, assim, ele está muito bom mesmo. Vocês podem ter certeza que ele está direto ao ponto. E não deixem de entrarem na lista de espera, por quê? Porque nós vamos disponibilizar um cupom de desconto maravilhoso. Um cupom de desconto, assim, que só quem vai estar na lista de espera é que vai saber. Então, assim, não deixe, entre na lista de espera, porque nós vamos encaminhar os e-mails, tá? Informando do cupom, como que vocês vão estar fazendo aí o pagamento, fazendo a compra do curso. E eu e a professora Mariana, nós aguardamos você aí no nosso curso aí de súmulas e OJs comentados do TST. É isso aí. Sil, muito obrigada pela companhia, obrigada por compartilhar o seu conhecimento, né? Por trazer aí agregar tanto valor aí à nossa live. Eu espero que a gente faça outras lives juntas. E você, estudante, não sei se você vai estudar ainda, né? Não sei se está tarde para você estudar. Normalmente, quem é concurseiro estuda aí até o vará da noite, né? E eu estou aqui para te ajudar. Sigam-me nas redes sociais, lá nós temos dicas, estatísticas, tá? Sobre as bancas. Nós temos também mapas mentais, enfim. Sigam aí @prof Minuto Concurseira e também sigam a prof. Silvana Gomes, né? @prof.silvana Gomes. Tem muitas dicas. Quem vai fazer a OAB, eu acho que tá para ter agora, né? Prova. Sim. Então, dá tempo de estudar, dá tempo a FGV, que gosta de uma jurisprudência, principalmente do STF, tá? Independente do concurso. Então, vale muito a pena, tá? Vejo vocês na próxima live. Boa noite, bons estudos e até a próxima. Obrigada, viu, Sil? Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Bons estudos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.